E na última sexta-feira, o professor Ricardo Galvão foi exonerado da direção do INPE em meio a esta polêmica sobre os dados de desmatamento da Amazônia. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Em 19 de julho, em um café da manhã com jornalistas estrangeiros, o presidente Bolsonaro foi questionado sobre o que pretendia fazer para combater o desmatamento na Amazônia, pois os dados mostravam um avanço significativo do desflorestamento na região. Bolsonaro disse, então, que desconfiava dos dados do INPE e chegou a insinuar que o diretor do Instituto poderia estar a serviço de uma ONG. 2 semanas depois, o professor Ricardo Galvão, diretor do INPE, acabou sendo exonerado. E tudo isso vem gerando uma série de protestos na comunidade acadêmica, tanto no Brasil quanto no exterior. O Ministério Público Federal reagiu no mesmo dia, dizendo: demitir diretor do INPE por inconformismo de dados é inaceitável. O próprio professor Ricardo Galvão disse, abre aspas, diante da maneira como eu me manifestei em relação ao presidente, criou um constrangimento. Ficou insustentável, disse o professor a jornalistas que estavam em frente ao Ministério logo após a reunião com o ministro Pontes. Né? Vamos procurar entender tudo isso? Como é que afinal se colhem os dados? Do que é que o ministro e o presidente estão falando? Do que é que eles criticam? O que é exatamente que eles criticam? Eles criticam o modelo atual, dizem inclusive que vão implantar um novo sistema. E a gente vai conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da EC, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente. Como vai, professor? Bom dia. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Nós é que agradecemos. Professor, é uma polêmica muito grande e até o próprio Ministério Público disse, olha, não é possível demitir por inconformismo de dados. Do que a gente está falando exatamente, professor? Então, Roxane, para a gente entender melhor toda essa polêmica, né, muitas vezes os sistemas de monitoramento eles são citados como PRODES, DTB, né, enfim, TerraClass. Eu vou fazer um rápido resumo a respeito desses 3 sistemas, tá? E depois eu vou tecer considerações a respeito do que vem acontecendo Sim. em relação à direção do INPE, né? O primeiro deles é o PRODES, que é o Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite. Ele começa a operar em 1988 e ele realiza um inventário a respeito da perda da floresta nativa na Amazônia. Com base nesses dados, o programa ele calcula o desmatamento anual do bioma, levando em consideração o período de agosto a julho, por conta das nuvens, né, ele depende da estação seca para ter maior exatidão, e o PRODES considera somente desmatamento em áreas com mais de 6,25 hectares, e o resultado é divulgado na forma de uma estimativa em dezembro de cada ano, e os dados consolidados eles são apresentados no primeiro semestre do ano seguinte. Então o PRODES ele é um sistema que indica anualmente a taxa de desmatamento da Amazônia. O DETER, né, que está na versão B, ele foi criado em 2004 sob o nome de DETER-A como uma forma de apoio ao combate do desmatamento ilegal e da degradação da floresta amazônica, né, do cerrado. Em 2015 o INPE colocou em prática uma nova versão do DETER que produz diariamente alertas relativos à alteração na cobertura da floresta em áreas de no mínimo 1 hectare. Os alertas, mapeados a partir de imagens de diversos satélites, eles são enviados diariamente para o IBAMA, né, para fazer um monitoramento. Né? Então, portanto, não procede a alegação do presidente Bolsonaro em relação a ter sido pego, né, de calças curtas, como ele mesmo disse, porque o IBAMA e, obviamente, o Ministério do Meio Ambiente, ao qual o IBAMA está vinculado, eles são informados quase diariamente sobre a evolução das áreas desmatadas. Então, não houve aí nenhuma quebra de hierarquia, enfim, tudo seguiu a sequência que normalmente vem seguindo, né? Os alertas produzidos pelo DETER, eles servem para orientar a fiscalização e garantir ações eficazes no controle da derrubada da floresta. O INPE enfatiza que a informação provida pelo DETER não deve ser entendida como uma taxa mensal de desmatamento. O número oficial do INPE, para medir a taxa anual de desmatamento, é feito pelo PRODES, conforme eu já acabei de comentar. E um terceiro sistema, é o TerraClass, ele foi desenvolvido a partir de uma parceria do INPE com a Embrapa, e o sistema basicamente ele identifica a procedência, né, do desmatamento, ou seja, o uso da terra desmatada, se foi para agricultura, pecuária, enfim, outros fins.
e registrada pelo PRODES, né, que é aquele sistema que faz um monitoramento que indica anualmente a taxa de desmatamento. E ele também classifica somente áreas maiores que 6,25 hectares. O Terra Class ele é responsável por qualificar esse desmatamento na Amazônia Legal Brasileira e com isso ele subsidia importantes decisões, né, que são tomadas sobre o uso da cobertura da terra na Amazônia. Então, basicamente são esses três sistemas. Eles se complementam. O PRODES para verificação de taxas anuais de desmatamento, o DETER para alertar o IBAMA sobre áreas desmatadas, né, favorecer aí a fiscalização, e o Terra Class para verificar o uso de terras desmatadas, por exemplo, para agricultura, pecuária e outros fins. Né? Alguns antecedentes. O desmatamento na Amazônia ele vem sendo monitorado pelo INPE há mais de 30 anos, portanto essas informações não são uma novidade, como deu a entender aí o presidente Bolsonaro. Como órgão do governo federal, o INPE informa diariamente o IBAMA e, consequentemente, o Ministério do Meio Ambiente, órgão ao qual o IBAMA está vinculado, sobre a evolução do desmatamento na Amazônia, conforme a gente acabou de comentar. Bom, se o presidente Bolsonaro estivesse realmente preocupado com o desmatamento na Amazônia, ele estaria acompanhando continuamente os dados levantados pelo INPE e disponibilizados ao IBAMA. Ele não teria, em suas próprias palavras, sido pego de calças curtas. Se o presidente Bolsonaro estivesse realmente preocupado com a imagem do Brasil no exterior, como ele comentou em relação aos dados do INPE, ele promoveria um reforço na fiscalização realizada pelo IBAMA. No entanto, o que se verifica é o contrário. Em diversas oportunidades, ele tem criticado os órgãos ambientais que nada mais fazem do que cumprir a lei. Essa atuação deveria ser incentivada pelo governo e não condenada como ele vem fazendo aí habitualmente. Novamente, se o presidente Bolsonaro estivesse realmente pensando no Brasil, ele não aceitaria que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, visitasse e prestigiasse madeireiros que atuam ilegalmente em Rondônia. Isso aconteceu após esses madeireiros terem incendiado um caminhão-tanque utilizado para o abastecimento de helicópteros que combatiam a extração ilegal de madeira em reservas indígenas. Isso aconteceu no início de julho e a visita do Ricardo Salles é muito interessante porque ela ocorreu 2 dias antes do presidente Bolsonaro fazer essa declaração a respeito do IBAMA. Ou seja, ele, como ele foi pego, né, de surpresa pelo jornalista estrangeiro, ele não conseguiu fazer, não era possível ele fazer o que muitas vezes ele faz com jornalistas brasileiros, que é se negar a responder ou às vezes até mesmo partir para a ofensa, né? Como era um café da manhã, onde ele convidou correspondentes estrangeiros, e ele foi pego de surpresa, não havia como ele se recusar a responder, então ele partiu para o ataque, atacou o IBAMA. Tinha que culpar alguém. Exatamente, de maneira irresponsável. Então, o que eu falo é culpar o carteiro, né? É como se a pessoa recebesse uma carta com uma mensagem desagradável, e ao invés dela lidar com o conteúdo da mensagem, né, tentar resolver o problema, ela matasse o carteiro, ela culpasse o carteiro, né? Então, na prática, foi o que ele acabou fazendo ao tentar denegrir a imagem, né, do então presidente do INPE e questionar a validade dos dados oferecidos aí, mostrados pelo INPE. Vale a pena mencionar que o INPE ele tem uma metodologia que é reconhecida internacionalmente. Os pesquisadores do INPE eles têm uma produção científica de altíssima qualidade, com muitas referências internacionais, em grandes revistas indexadas na Web of Science, na Scopus. Quer dizer, eles têm um corpo de conhecimento científico que é de uma qualidade irrefutável, né? Não dá para se questionar isso, com alegações desse tipo de que estariam a serviço de uma ONG, né? Que estariam tentando denegrir a imagem do Brasil. A imagem do Brasil ela fica prejudicada exatamente por essas atitudes que o presidente Bolsonaro ele vem tomando antes mesmo de assumir, na medida em que ele se questiona, né? Fala, olha, vou acabar com o Ministério do Meio Ambiente, e depois começa a questionar se as ações tomadas, né, pelo IBAMA são corretas ou não. Não, e questionando a qualidade do profissional que está à frente desse órgão, não é de hoje, não é? Extremamente competente, como o professor Ricardo Galvão. Se ele está realmente preocupado com o Brasil, por que o presidente Bolsonaro não combate o desmatamento na Amazônia? Porque ele é leniente com essa atividade. Eu sempre tenho lembrado aqui que o desmatamento ilegal na Amazônia, em muitos casos, ocorre em terras da União, sem que o governo tenha autorizado. Igualmente, o governo não recebe qualquer compensação por isso,
E o que é produzido nessas terras é muitas vezes comercializado de maneira irregular. Ou seja, terras públicas são utilizadas para fins privados, sem que o Brasil ganhe com isso. A quem isso interessa? Por que o presidente Bolsonaro permite isso? A demissão do professor Ricardo Galvão, ex-diretor do INPE, resolve o problema do desmatamento na Amazônia? Obviamente que não. Mas para o presidente Bolsonaro, isso é, infelizmente, pouco importante. Quer dizer, ao invés de lidar com o problema, ele tentou eliminar quem divulga os dados. Isso é uma situação muito preocupante, porque nós estamos aí, né, numa antessala de uma censura de dados que talvez o governo venha tentar implantar, ou alterando ou censurando os dados do INPE, ou partindo aí para a adoção de sistemas paralelos, como sinalizou o Ricardo Salles, por acreditar que o sistema do INPE não é efetivo, não é eficaz, o que obviamente contraria, né, todo o apoio que vem sendo dado pela comunidade científica brasileira e internacional à metodologia que o INPE vem desenvolvendo aí há mais de 30 anos para monitoramento do desmatamento que ocorre na Amazônia. E repetimos, nota do Ministério Público Federal. É inaceitável, aspas, né? Inaceitável que eventual inconformismo com a exposição de dados oficiais que, por força de comando constitucional, são públicos e que desvelam um quadro de sensível aumento no desmatamento, possa justificar a descontinuidade de serviços e ações de interesse do Estado brasileiro. Está aí o documento, a nota do Subprocurador-Geral da República, que também afirma na nota que o desmatamento da Amazônia é diretamente afetado por deficiências na cadeia de fiscalização, comando e controle, e que a manipulação de atos estatais com objetivo de fins não expressos no ordenamento jurídico são sempre ilegítimos e serão combatidos pelo Ministério Público Federal. Aí. Esse é um assunto ainda que deve render bastante aí ao longo desta semana, da próxima, porque é inaceitável isso que foi feito, né, isso que vem sendo feito. E o Bolsonaro, ele sinalizou esse final de semana, ele falou assim, eu não peço para fazer, né, para pedir a demissão, eu mando, né? E ele está pouco preocupado em prestar satisfações à sociedade, que fundamentalmente é quem paga os impostos e quem subsidia toda a máquina administrativa, seja do governo federal, estadual ou dos municípios, e que merece uma satisfação a respeito disso. Mas o que parece, ele está muito pouco preocupado em dar satisfações a respeito desse tipo de atitude. Professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do PROCAM, Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, uma boa semana a todos.